Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Hoje vamos falar um pouquinho sobre democracia. Eu tenho falado constantemente nos últimos anos sobre aquilo que eu chamo de a grande confusão das palavras, né? E como os governos, como os mandantes do mundo, os donos do mundo, como eu costumo dizer, têm se aproveitado desse artifício para levar, para nos ensinar, para nos doutrinar, né, a uma determinada forma de pensar, odiando determinadas palavras que não têm o significado que nos ensinam e amando determinadas palavras que também não significam e não tem nada daquilo que elas representam, como é o caso da palavra democracia, que numa análise superficial parece a melhor coisa do mundo, obviamente, né? Porque ela traz consigo, na sua etimologia, no seu significado original, o conceito, a ideologia de poder do povo. Mas numa análise um pouquinho mais profunda, não precisa nem ser uma análise muito aprofundada. Se a gente estiver atento e observando, percebe que isso não existe, que isso é uma ilusão. Nunca existiu um poder exercido pelo povo. O que sempre existiu foi o poder exercido pelo dinheiro. Então, talvez a coisa mais aproximada, a palavra mais aproximada que pudesse representar os nossos sistemas de governo pelo mundo afora e pelo tempo afora seria uma monecracia. O valor monetário sempre esteve acima do valor humano, não há dúvidas disso. O dinheiro sempre falou mais alto. Então, hoje em dia, nós vivemos sob um regime corporativista, onde as grandes corporações, aqueles que têm dinheiro, obviamente, né? Porque corporações não são pessoas, são criações que representam pessoas, né? E curiosamente o próprio povo as torna gigantescas de tal forma que elas possam vir e dominar o próprio povo, né? Nós, porque nós reforçamos essas criações humanas. Nós vivemos sob o império da ditadura, digamos assim, uma outra palavra que foi, né, adulterada e modificada no seu sentido original, não chegou até os nossos dias com o sentido que ela tinha lá nos tempos de Roma, né? E nós vivemos sob uma ditadura cultural. E às vezes quando a gente fala em cultura, né, numa análise superficial, as pessoas têm na sua cabeça que cultura é arte, cultura é música, cultura é moda. Tudo isso é cultura, sim, mas é muito mais do que isso. Então, se nós observarmos, vamos ver que estamos sob o domínio, né, o império de uma cultura alimentar ditada por essas corporações, né, que vêm dominando o mundo ao longo do século XX, pouco antes até, e essas corporações ditam o nosso modo de pensar, principalmente, né, porque tudo começa no pensar. Por que é que nós acreditamos? Porque nós pensamos que acreditar é a coisa mais importante do mundo, né? Então nós acreditamos a partir do nosso pensamento de que isso é o nosso maior valor, quando na verdade é justamente o acreditar que nos coloca em confusão. E eu não estou sozinho nessa compreensão, porque isso é apenas uma compreensão. Qualquer pessoa vai chegar nessa compreensão
né, mais profunda quando começar a pensar por conta própria. Quando começar a descondicionar, começar a desmantelar, a desconstruir, né, o seu castelo de crenças que foi construído ao longo da sua vida. Porque a gente nasce e já nos é dito, é assim, é assado, o mundo funciona assim, não funciona assado, faça isso, não faça aquilo, pense isso, não pense aquilo, acredite nisso, não acredite naquilo. Então a gente já começa a ser doutrinado pelos nossos pais, pela nossa religião, né, que faz parte da cultura também. E, enfim, Aldous Huxley disse certa vez que a verdadeira ditadura teria e terá e tem as aparências de democracia. Prestem bem atenção. A verdadeira ditadura tem as aparências de democracia. A palavra democracia em si só tem muito pouco valor. E é disso que se fala, democracia, democracia. Então se associa a democracia com voto, né? Existe até uma campanha massiva que a gente vê na época das eleições, né, aparecer na televisão, sempre quando alguém fala a palavra democracia, o barulhinho aquele, aqui no Brasil, né, o barulhinho aquele da maquininha de voto, né, piriririri, soa no fundo, sempre que se fala a palavra democracia. Então nós somos doutrinados sem nos darmos conta, né, através, como tenho falado, da neurolinguística, nós somos doutrinados. Democracia, piririri. Democracia, piririri. Ah, então, democracia é voto, é direito a voto. E claro que não é. Porque quando o poder dominante coloca opções diante de você que vão levar ao mesmo resultado sempre, que tem sido assim, isso não sou eu que estou falando. Qualquer análise mais séria que você fizer, tanto na política moderna quanto na história, vai te mostrar que tem sido assim. São colocadas duas opções que vão levar ao mesmo resultado, ou seja, sempre a conservação do sistema como ele é. Então isso não é democracia, isso não é escolha. São colocadas, isso não é direito de escolha. Mas ainda mais profundamente, democracia é o acesso fácil para qualquer pessoa às instituições. E onde isso acontece? Você só acessa as instituições se você tiver dinheiro. Mas ao mesmo tempo as instituições existem para dar acesso ao povo, mas elas não dão. A fome, como disse já em outras oportunidades, é a grande falha da nossa civilização, que sempre pautou pela democracia. Por mais que nós temos sido enganados, né, sempre, por mais que de vez em quando, ao longo da história da humanidade, surjam alguns modelos ideológicos, né, ditatoriais, isso é só fachada para continuar com o teatro. Assim foi o chamado comunismo ao longo do século XX, né? Eu digo chamado comunismo porque o que existiu ali foi uma grande enganação, uma grande fachada para que o capitalismo, o consumismo tivesse um inimigo aparente para que nós nos distraíssemos do que estava acontecendo por baixo dos panos, por trás dos panos, melhor dizendo. Então, distraídos, nós ganhamos um inimigo. Estamos lutando contra esse inimigo imaginário até hoje. Falando de Brasil, por exemplo, um inimigo que nunca nos ameaçou. E eleição após eleição, inclusive na última, esse fantasma acabou sendo, né, levantado de novo e os incautos, né, infelizmente, nós somos um país construído de incautos, a grande maioria é cega, é adormecida, é entorpecida e não presta atenção realmente no que está acontecendo de fato.
ou seja, que estamos sendo enganados, não importa em quem votemos. O voto não nos dá poder algum, inclusive o voto no Brasil é obrigatório, né? Quão democrático é isso, que você não tem nem o direito de escolha, de não escolher, né? Apenas um jogo de palavras. Então, Aldous Huxley disse que a verdadeira ditadura terá e tem as aparências de democracia. Uma prisão sem muros, da qual os prisioneiros não sonharão nem sequer com a fuga. Um sistema de escravidão onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Esse é o desenho mais completo, é o resumo mais possível da democracia em que nós vivemos. Uma ditadura completa da cultura, e não é uma coisa engraçadinha, como muitas pessoas acham, né? A cultura não é uma coisa engraçadinha, não é uma coisa benéfica. É ela que nos mantém presos aos hábitos, é ela que nos mantém presos ao mundo, é dela que precisamos nos afastar. Como disse José Saramago, sair da ilha para ver a ilha, sair da cultura para enxergar os desmandos que a cultura como um todo causa na nossa sociedade. É preciso afastar-se. E é preciso entender, é preciso compreender o que realmente é a cultura nesse contexto. Porque é através dela que nós somos confundidos constantemente, distraídos, chegando até a desenvolver amor pela nossa condição de escravos obedientes, mesmo sem se dar conta, porque estamos inconscientes, porque acreditamos e aceitamos tudo aquilo que nos dizem. Palavra por palavra, o nosso castelo de crenças é construído desde o momento em que nascemos. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos aí na descrição logo abaixo. Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante, o número da conta também é deixado logo ali na descrição. E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!